Kleber, eu gostaria de conversar consigo hoje a respeito de uma questão que aconteceu essa semana, quando o Putin, aquele louco lá, ele pega e declara que ele pode, que antes, para você ir lutar na guerra da Ucrânia, como é que funcionava? Ou que funciona ainda, que ele começou isso agora essa semana. Eram voluntários. Ah, eu quero ir lutar na guerra, lá para os russos, né? Eu quero ir lutar na guerra. Vai, faz um contrato, como um contrato de trabalho normal, tem pagamento para você ir lutar na guerra, tal, seguro, tudo certinho. Vai lá, mas era por vontade própria. Aí, muito bem. Essa semana, o Putin pega e diz o seguinte, que agora não, agora ele convoca, ele faz convocação. Muito bem. Quando ele convoca, há uma. E ainda ele faz o seguinte: ele convoca reservistas, né? Então tem vários reservistas. E ele convoca esses reservistas para a guerra. Muito bem. Que podem ser, que estão aptos a ser convocados. E é uma questão assim, até meio estranha, né? Porque jovens desde 18 anos até 60 anos são considerados aptos para ir lutar na guerra. E o que aconteceu com isso? Uma debandada, engarrafamento de gente saindo da Rússia para onde dá, voo lotado, fizeram um voo para Dubai, é uma coisa assim absurda, com passagens absolutamente caras e lotado o voo, não tinha lugar ninguém para ir. E só de ida. Só de ida, só de ida. Isto, essa decisão do governo russo mexe com a saúde mental de uma nação inteira, Kleber. Importante tua percepção, né, Márcio? Eu acho que essas condutas. E aí acho que a gente começa a entender um pouco melhor, né, quando nós conversamos sobre os traços do Putin, como se pensando numa psicopatia, né? Esse processo em que ele impõe que as pessoas abram mão das suas histórias de vida por um desejo talvez pessoal, né, um projeto dele dessa guerra. Então isso traz um desespero, Márcio, não só para as famílias que lá estão, mas para famílias que moram em outros países. Você imagina, eu tenho meu tio que mora na Rússia e tem 40 anos, e de uma hora para outra ele vai ter que ir para a guerra. E a gente sabe que ele vai para a guerra habitualmente para morrer, né, Márcio? Como você falou, como que um senhor de 60 anos vai poder ter a mesma capacidade de combate de um jovem de 25? Então, esse desespero que traz as pessoas, Márcio, isso é muito preocupante. Muito preocupante mesmo. Por quê? Isso gera essa insegurança, isso gera essa angústia, essa ansiedade, esse medo, e como você falou, e as pessoas querem sair o mais rápido do país. E o que me preocupa, né, Márcio, é justamente isso. As pessoas abrem mão das suas histórias, né? É aquela história, você deixa a tua casa, você pega uma mala, mas você não pode levar todas as tuas fotos, todos os teus pertences, todas as coisas que te acompanharam na tua vida. Então é muito triste isso. E aí sim nós conseguimos entender uma leva de pessoas que depois começam a trazer um sofrimento psíquico para gerações futuras. Se nós pegarmos um pouco na história, a comunidade judaica, né, Márcio? Tudo que eles passaram, né? O quanto isso marcou gerações e ainda marca gerações. Por quê? Por atitudes, muitas vezes, de pessoas com transtorno de personalidade. Pode falar, Kleber. É o Gustavo que está aprontando aqui. Gustavo aprontando aqui. Pode continuar, estava prestando atenção no seu raciocínio. Então eu vejo nesse sentido, né, Márcio, que as atitudes ditatoriais, elas são extremamente prejudiciais à saúde mental das pessoas. Por isso que nós sempre partimos do pressuposto da importância do diálogo, né? Mas quando tem um líder de uma nação, ele não é nem um líder, né? Ele é um chefe, né? Ele não consegue liderar pelo carisma, né? Pela vontade de crescimento de todos, ele pela imposição. Então ele é um chefe. O quanto esse chefe traz sofrimento para muitas e muitas famílias, Márcio. Inclusive, as pessoas dizem aqui, são as notícias que saem de lá, né? Que não quero morrer. O relato de russos que fugiram após a convocação do Putin. Ou seja, isso vai causar
um desconforto na população inteira da Rússia, Kleber? Sem dúvida, em todos, né, que tem uma relação com o país, né, Márcio? Eu acho que nesse sentido. Eu fico pensando também, né, Márcio? Hoje em dia eles têm essas insanidades de querer levar as pessoas para a guerra, e nós sabemos hoje que se ele quiser acabar com uma nação, ele coloca uma pessoa contaminada com um vírus que eles com certeza têm, essa pessoa contamina outras pessoas, contamina, daqui a pouco morre toda uma população. Então as guerras biológicas hoje elas são muito mais preocupantes que essas guerras com armamento, né? Então é isso que eu fico pensando, é de uma insanidade uma iniciativa dessa, né? De levar pessoas para o fronte para morrerem. Né? E essas pessoas, o que também chama atenção, né, Márcio? Elas não estão lutando por um ideal delas, né? Elas não querem estar lá. É aquilo que a gente conversou, a guerra ela acontece em duas pessoas que não vão para a guerra e que matam muitas pessoas que não queriam estar na guerra. Né? Então é, como diz lá em Eclesiástico, né? Vaidade das vaidades é tudo vaidade. Né? O Freud dizia isso, Márcio, eu acho muito interessante, que o Freud dizia o seguinte, né? O Freud, o pai da psicanálise, que se as pessoas fizessem psicoterapia, não haveriam guerras no mundo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que a guerra é uma forma de eu extravasar a minha raiva interna em outra pessoa, que muitas vezes não tem nada a ver com os meus traumas. Agora, se eu vou fazer uma psicoterapia, se eu vou entender os meus traumas de vida, talvez abusos que eu passei na infância, destratos, desrespeitos, eu não preciso projetar no outro as minhas frustrações. Eu consigo compreender e lidar com elas de uma forma que eu consiga ressignificar e ter uma vida mais saudável. Né? E a guerra muitas vezes é isso, ele está projetando nos outros, né, sentimento de frustrações, de impotência que passou em alguns momentos da vida, em mágoas que carrega consigo. Então a guerra traz muito isso, né, de projetar no outro as frustrações de si. Você deve conhecer um autor russo muito famoso, com certeza, Kleber, que é o Dostoiévski. O Dostoiévski já falava, beleza vai salvar o mundo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas o que eu gostaria... Isso. Mas o que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte, o Kleber, em relação ao medo, né? A gente fala sempre do medo, né? Que o medo talvez em algumas situações não seja bom, mas o medo faz parte da nossa sobrevivência, né? O que essas pessoas também que estão fugindo ali da Rússia, né? Com passagem só de ida, muitas, e que quem tem condição, né? Porque não tem condição vai ter que ficar. Mas é um medo, esse medo faz parte também da nossa sobrevivência. Sim, né, Marcelo, tem uma coisa importante, o medo ele é um estado que nos traz um certo alerta, né, nós precisamos ter esse medo que nos acompanha, e quando a gente fala em medo, a gente pode falar em ansiedade junto, né, e a gente aprende que a ansiedade é aquela situação iminente de perigo que nos prepara para a luta ou para a fuga. Essa é uma teoria bonita, né? Os animais irracionais no momento de ansiedade lutam, o ser humano habitualmente foge. Mas tem uma situação, Marcelo, que é mais grave ainda, que é aquela pessoa que não consegue lutar e nem fugir, que ela acaba congelando. E o congelamento é extremamente devastador para essa pessoa. E ela congela em decisões. Então, quando essa pessoa que tem esse medo, ela é obrigada a ir para a guerra, muitas vezes ela vai num processo de congelamento. Então, ela não consegue estar lá lutando, ela não foi preparada para aquilo, mas ela também não tem a opção de fugir. E esse congelamento impacta a vida de todos os aspectos, né? Nas decisões, né? Nas funções que você precisa exercer na tua vida. Então, quando vem uma guerra, esse processo do medo que se intensifica é devastador, porque ele com certeza impacta na saúde mental, né? E as pessoas não têm o poder de decisão, porque eu tenho medo de andar na montanha-russa, mas eu tenho a opção de, eu não vou na montanha-russa. Então, teoricamente, o meu medo não vai se intensificar. Quando o meu medo começa a ser em várias circunstâncias da vida, eu começo a ter uma vida mais evitativa, mais restritiva. Aí eu preciso de uma abordagem de tratamento, né? Agora, num processo de guerra, né, ele não tem a opção. Então, a possibilidade dele congelar, e aí sim, o efeito vai ser devastador, é muito maior. Quer fazer uma pergunta? Não? Deixa eu fazer uma aqui pro Kleber. Me conte uma coisa, Kleber. O que você acha em relação à psicologia? Quando antigamente a gente estuda a guerra, a história das guerras, os homens tinham essa vontade de ir para a guerra, de defender o seu país, sua nação, enfim. Mas deixa eu só pôr meu bedelho um pouquinho aqui. Até só em complemento ao seu questionamento, Marcinho. São dois lados completamente diferentes. O lado russo e o lado ucraniano. No lado ucraniano, as pessoas querem
O ucraniano, apesar de ser uma guerra, apesar de tudo isso, ele tem um motivo para lutar, que é defender seu A território. guerra da coletividade na Ucrânia, né? A guerra na Rússia é de um. Exatamente, porque a posição, e isso normalmente eles chamam de moral da tropa, e o Kleber sabe muito bem como é. Moral da tropa. O moral da tropa ucraniana é muito mais alto, é extremamente mais alto, porque está fazendo aquilo porque quer, e porque tem um objetivo. Eu vou perder minha vida, mas por um objetivo. Pela pátria, pela família, pelo território, pela história dele. Ele morava lá naquela região há muito tempo, então ele vai para defender o seu território. Agora, o outro lado é que é o problema, que o outro lado mandaram ele lá enfrentar o outro. Ele não foi porque ele quis. Não é isso, Kleber? Termina a tua... Não, mas era isso que eu ia falar mesmo, nessa linha, né? Nessa linha aí. E não é, eu acho que uma questão de defesa além da defesa da Ucrânia, né? Que a Ucrânia concorda com aquilo, tá junto com aquilo, porque às vezes você está invadindo o país e o teu país concorda em invadir, os teus soldados, as pessoas são chamadas e estão prontas para morrer pelo país, para de repente dominar o vizinho. Mas é diferente, né, a Kleber? É completamente, psicologicamente é muito diferente aquele que vai invadir um território que não é dele do que aquele que vai defender seu território. Quando você fala, né, Márcio, da moral da tropa, eu acho que esse é um exemplo bem claro, né? Você veja, o presidente da Ucrânia era um humorista, e quando começa a guerra, ele coloca uma farda e vai pro fronte. E ele diz assim, eu tô aqui com vocês porque aqui é a nossa história. E nós vamos juntos defender a nossa história. Então, como o Gustavo também trouxe. Então, eles estão indo para a guerra porque eles querem defender a história deles, no caso, os ucranianos, né? E já, por outro lado, né, e aí ele entra o exemplo de liderança, né? Ele é um grande líder. Ele mostra isso para o seu povo. Já o Putin, né, é um insano, né? Ele é um chefe que ele não consegue ter esse carisma para agregar as pessoas, aí vem a imposição. E a imposição gera esse desespero nas pessoas, né? Porque eles também... Há um conflito também, né, Márcio? Você fica pensando, claro, no meio disso tem as pessoas que gostam de guerra e que fazem isso porque gostam, mas na maioria ele pensa assim, puxa, eu vou pegar um fuzil, eu vou invadir uma casa de uma outra pessoa que eu sei que não queria essa guerra e talvez vou ter que matar pessoas que eu sei que também não queriam ser mortas. E vou abrir o precedente para que essas pessoas venham matar a minha família aqui depois. Então você veja o quanto isso traz um sofrimento para essas pessoas. E a história por si só, né, Márcio? Tanto que tem um diagnóstico chamado estresse pós-traumático, que ele foi... o diagnóstico ele inicia após a guerra do Vietnã. Quando eles voltam do Vietnã por todo aquele trauma da guerra, por tudo que eles passaram, eles faziam quadros de ansiedade assim, extremamente difíceis. Uma vida extremamente restritiva. A própria história da guerra traz o abuso de drogas, né, Márcio? A maior parte das drogas elas foram iniciadas nas guerras. Então veja o quanto a guerra não traz processos de crescimento, mas traz processos de destruição, não só em questões patrimoniais, mas em questões de saúde em todos os aspectos, Márcio. E inclusive, trazendo aqui, agora nos falar isso, eu cresci e tinha um vizinho próximo, assim, onde eu normalmente brincava. E ele era da Força Expedicionária Brasileira, e que foi lutar na Itália, na Segunda Guerra. E realmente ele nunca mais foi... Ele era gente boa, tal, mas ele era bem... ele nunca voltou a ser uma pessoa normal. Foi um, voltou outro. Foi um e voltou outro. E ele tinha uma... ele era, todo mundo entendia ele, não fica mais igual, não é um ser humano igual, entendeu? É muito difícil de explicar isso aí, e isso fica pro resto da vida, né, Kleber? E é bem isso, Márcio, porque essa pessoa ela tem contato com a irracionalidade do ser humano. Então ele presencia coisas que você pensa assim, eu jamais imaginei que uma pessoa fosse fazer isso com outra. Então quando você passa por guerra,
né, Márcio? Ou mesmo pessoas que de repente acabam ficando em processos prisionais e depois descobre-se que ela não tinha uma vida delituosa, eles saem muito diferente. Por quê? Porque eles têm contato com essa irracionalidade humana, Márcio. E é muito triste, né? E a guerra traz muito isso. Porque a guerra você tem que fazer tudo que está dentro dos teus preceitos e o que você jamais imaginou que você teria que fazer, você vai precisar fazer para você salvar a sua vida. Então, isso com certeza a pessoa volta com um olhar muito diferente, né? Os soldados que voltaram do Vietnã, todos, Márcio, todos voltaram com traumas assim impactantes. E aí que surgiram os novos diagnósticos, né? O estresse pós-traumático, o próprio pânico, né? Alguns quadros de dependência, as próprias drogas anfetaminas, né, Márcio? Elas começam lá na Segunda Guerra Mundial, que eles davam essas drogas, que é chamadas pilas para emagrecer. Eles davam isso para os soldados, para eles ficarem ativos e não terem fome, não terem necessidade de voltar para comer. Você pensa da irracionalidade? E aí, daqui a pouco eles começaram a fazer quadros psicóticos. Sentiam um delírio persecutório, que estavam perseguindo eles, saíram dando tiro para todo mundo, né? Então, o sofrimento que as pessoas padecem, e isso marca gerações, Márcio, porque você imagina, esse soldado volta, diferente como o Gustavo falou, ele inicia uma vida matrimonial, mas como que ele consegue ser um pai extremamente afetivo se bloquearam isso dele? Né? O quanto isso impacta em outras gerações. E aí muitas vezes a mulher consegue daí compensar isso, trazendo uma afetividade nova, ele vai aos poucos, né, se tornando mais sensível, digamos assim, e aí muitas vezes consegue compensar com os netos. Né? O neto consegue trazer um sentido muito importante para a vida. Então, sem dúvida, são pessoas que vêm marcadas por uma história em que elas não gostariam de ter participado, mas que elas precisaram fazer parte. Olha, ele muda a percepção do ser humano, de todos os que estão envolvidos, incluindo aqueles que tiveram que sair das suas casas na Ucrânia, sair de lá, que não podem viver mais, que tem um patrimônio arrebentado. Quando você volta a um patrimônio que você levou anos e anos para construir, de repente cai uma bomba, explode tudo, você perde tudo. E pode ser por causa disso também, mas assim que na Rússia, o Putin ele prometeu pagar os soldados, né? Eu acho que na Ucrânia é o contrário, as pessoas estão decididas lá a defender o seu, né? O russo ele não exerce liderança, o Putin, né? Então o pessoal não vai. O americano foi pro Vietnã, o russo não vai. Então se não pagar, se não for que não é quer. Diferente, por isso que ele convoca agora, porque é diferente você ir porque você tem vontade, por qualquer motivo, ou mesmo por dinheiro, você vai, é um trabalho, você vai e realiza o teu trabalho. No caso aqui, quando você é convocado, você é obrigado a ir, querendo ou não. Muito bem. Não, e é importante isso, né, Márcio? E acho que a gente pega um pouco na história, as pessoas não querem ir para a guerra muitas vezes, no caso, quando o país, vamos pegar um exemplo, a guerra do Brasil com o Paraguai. Você sabia quem foi na época da Guerra do Brasil e do Paraguai que iniciou o processo da aposentadoria para os soldados que fossem, as famílias receberiam a aposentadoria depois? Né? É como o Marcelo falou, né? E o Gustavo também. Então a pessoa ela vai para a guerra porque ela vai ter uma compensação financeira e aí é uma forma dela ir para a guerra. Então quando essas guerras com outros países, habitualmente as pessoas não querem ir para a guerra porque elas sabem desse sofrimento, né? Eu só queria pontuar, né, Márcio, que eu acho muito nobre a iniciativa quando a gente vê desfiles lá do 7 de setembro, esses outros desfiles, que esses pracinhas aparecem lá bem idosos, com o chapeuzinho. Eu acho que isso é tão importante para eles, Márcio, para reconhecer o status de herói deles, que abriram mão da sua história de vida, que abriram mão de muitas coisas para estar defendendo um projeto que poderia ameaçar o nosso país. Então, acho que essa é uma forma de amenizar o sofrimento que eles passaram por um período durante a guerra. Muito bem. São 7h58. Eu queria agradecer a Dr. Kleber Ferreira por conversar um pouco conosco aqui nessa sexta-feira, sempre do lado da saúde mental e falando de uma coisa totalmente anormal, que é a guerra. Mas fazer o quê? A guerra está acontecendo, ela está se desdobrando a cada dia. Então, para a gente entender um pouquinho também do que acontece com as pessoas envolvidas. Não, mas é lá longe. Não, mas tem parente aqui, tem parente espalhado para o mundo inteiro. E esses também acabam ficando preocupados e sofrendo
com aquilo que está acontecendo lá na sua terra natal. Márcio, vou te dar um exemplo prático, tá? Guarapuava recebeu, né, uma comunidade lá da Ucrânia, tá? E eles estão aqui. Eu tenho uma sobrinha que tem 13 anos e na escola dela tem um jovem de 13 anos também da Ucrânia. E eu achei tão interessante, ela me falou assim, tio, a gente vê que ele é tão triste, como é que a gente pode ajudar ele, Márcio? Então você veja o quanto um adolescente vê um outro coleguinha que está triste, quer ajudar ele, né? E aí eles não conseguem se comunicar muito bem. Então eles estão tentando se comunicar, ela usa Google Tradutor para falar com ele, né? Mas para você ver uma criança que tem familiares lá na Ucrânia, que ele e a mãe e 2 irmãos conseguiram vir, e o pai que ficou lá, e o avô e o tio que ficaram lá, né? Então você vê o quanto uma insanidade de uma guerra afeta milhares, Márcio, milhares de pessoas próximas e também distantes, né? Muito bem. Obrigado, Kleber. Uma vez, meu muito obrigado a você, quero agradecer ao Marcílio, agradecer ao Gustavo, desejar uma boa semana, um bom final de semana a todos os ouvintes da Rádio Lagoa Dourada, da querida cidade de Ponta Grossa e também desta abençoada região. Muito obrigado, Márcio.